Boa noite, gente. Como estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, para mais uma noite de live. Hoje nós vamos falar sobre animismo e espiritismo. Vamos bater um papo gostoso sobre essas ideias, né? Essas ideias espirituais, ideias que foram trazidas por Kardec, primeiramente, e depois cunhado por Aksakov, já no século XX, né? Mas todas as ideias muito interessantes, porque levam em consideração algumas místicas, alguns conceitos errados que vêm sendo defendidos por algumas casas espíritas, pelo movimento espírita no geral, mas que não é uma coisa generalizada. Naturalmente, alguns pensam direito, pensam da forma certa, pensam da forma que Kardec nos colocou, né? Porque a gente sempre costuma dizer que nós temos aí uma divisão muito clara, né, entre os que estão querendo, de certa forma, deturpar as palavras, né? Agora mesmo está uma discussão terrível aí sobre as novas edições da FEB, dos livros de André Luiz, que foram psicografados por Chico Xavier, das obras fundamentais de Allan Kardec, o Pentateuco Kardeciano, etc. Então, na realidade, assim, nós estamos vivendo uma época bem difícil, onde, assim, já prevista, inclusive no livro de Vanderlei Oliveira, Os Dragões, se fala muito dessa questão do movimento espírita está sendo também utilizado pelas forças das sombras, com o tradicionalismo, com a exacerbação do cunho religioso da filosofia espírita, que é uma filosofia, não é uma religião. Então, são várias coisas que estão acontecendo. As próprias energias do planeta, eu já estava comentando, inclusive, com o Michele, está aí. Boa noite, Michele, boa noite, Flaviana. Eu já estava comentando sobre essas energias, né? Energias muito densas, muito pesadas ultimamente, onde a gente está tendo até dificuldade de discernir, de definir o que é bem e o que é mal, porque, assim, não é nada fácil, sabe, gente? É uma coisa que é muito interessante esse processo, porque as pessoas que nós gostamos, as pessoas que têm uma certa intimidade conosco, elas estão no limiar das escolhas também, e muitas vezes elas não escolhem da forma certa. A gente fica extremamente tocado, porque a gente percebe que a mente está ampliando, né? Nós vemos as pessoas tomando uma nova face desse mundo com mente ampliada, dessa saída da ilusão de Maya, né, que é a ilusão em sânscrito, e indo para a luz, tendo um novo conhecimento, e vemos pessoas que estão ao nosso redor, pessoas familiares, pessoas que nós gostamos, que nós amamos, amigos, pessoas que nós temos vontade de que também comece a abrir a consciência, a olhar de uma forma diferente, e essas pessoas não estão fazendo isso, né? E muitas vezes, eu acho que tocados pela emoção de não estar vendo um progresso no outro, nós também nos sentimos atingidos por isso. Isso é um negócio bem complicado, porque é o seguinte, a convivência humana, ela é energeticamente muito conectada. Então, veja, lógico, se eu estou numa família, e na minha família no meu ambiente familiar de mais contato, eu tenho 10, 15 pessoas ao meu redor, lógico que eu fico chateado de sentir que essas pessoas não estão abrindo a consciência também, não estão vendo de uma forma diferente. E o movimento espírita está passando por isso.
por um momento muito difícil, onde a gente lamenta demais, porque nós observamos as casas espíritas se tornando cada vez mais tradicionais, com conceitos cada vez mais fechados, se parecendo muito com uma religião, e por mais que se defenda que o espiritismo não tem dogmas, que o espiritismo não tem rituais, que o espiritismo não tem imagens, que eu não acho nada disso problemático. Eu acho que se você tem conceitos filosóficos que coloca, só que o que está errado é exatamente essa questão de você colocar essa fé como uma fé heterônoma, uma fé que é imposta por determinadas pessoas, pela Federação Espírita Brasileira, ou então por alguma religião e tal, que chega, te impõe alguma coisa e você aceita isso de bom grado, como se isso fosse extremamente normal. E não tem nada de normal nisso, né? Se você não tem a consciência e uma espiritualidade racional, que é uma espiritualidade, essa espiritualidade que foi defendida ainda no século XIX, por um contemporâneo de Allan Kardec, e logo depois que Allan Kardec entrou com a codificação espírita, com a codificação do espiritismo, né? Mas antes dele tiveram outros que falavam sobre esse espiritualismo nacional, inclusive defendido em universidades grandes da França, como a Sorbonne, onde combatia essa questão do materialismo. E a gente vê até hoje essa luta muito grande. São três faces dessa verdade, né? A primeira face é o espiritualismo racional, que é o que a gente aqui no SEC, através do perfil filosófico de uma casa universalista, defende. Aí você tem as religiões que metem medo, que é a segunda parte. São religiões que impõem um dogma totalmente heterônomo, onde você tem que aceitar aquilo ali, que te mete medo e que te coloca numa situação difícil. E a terceira verdade disso aí, desses três pontos, né? Não são três verdades, mas 3 pontos da mesma vida que nós estamos vivendo, é a verdade materialista, onde as pessoas dão muito valor à matéria, à aparência, ao ter, ao possuir, e não dão valor a essa coisa intrínseca, né? Essa coisa que nós precisamos ter, que é esse pensamento mais evoluído sobre as coisas que nós estamos vendo. Né? Então, são 3 coisas aí, né? O espiritualismo nacional, que é o que nós defendemos, o espiritualismo dirigido e heterônomo, que é aquele espiritualismo que te mete medo, e a falta de espiritualismo completa, que é exatamente o pensamento de que nós somos matéria, somos isso aqui, e quando acabar isso aqui, nada vai sobrar e nada vai restar. E esse tema, animismo e espiritismo, vem nos dar assim, uma base muito interessante, porque fala exatamente dessas questões que o espiritismo defende, que muitas vezes a gente vê acontecendo nas casas espíritas. O que é isso, né, na verdade? É assim, é que algumas casas espíritas, e por favor, eu não estou aqui generalizando, que eu sei que algumas casas, outro dia eu fiz uma live aqui, e aí um camarada no YouTube botou um monte de coisa, isso você está generalizando, você não pode fazer isso, e tal, e eu como sou meio casca grossa nessas coisas, eu digo, eu posso, porque o canal é meu, eu faço no meu canal o que eu quiser e digo o que eu quiser. Mas eu não disse isso, eu não disse que era generalizado, porque eu falei que no espiritismo tradicional não se trabalhava a obsessão complexa, né? E aí ele defendeu lá que sim, que a casa dele trabalhava com obsessão complexa, que eu não podia generalizar. Eu digo, eu nunca generalizei. Eu sempre disse que em algumas casas espíritas se trabalha assim com a técnica da apometria, com outras técnicas que são mais apuradas e que consegue tratar a obsessão complexa, mas a maioria das casas espíritas não tratam a obsessão complexa. Da mesma forma que na maioria das casas espíritas se diz que o animismo é uma coisa ruim, que o animismo prejudica o médium e traz uma comunicação falsa. O que eu costumo sempre dizer que não é o animismo que traz uma comunicação falsa. Aliás, o animismo é fundamental. O que é ânimos? Animismo é tudo aquilo que a gente tira da nossa própria alma, do nosso próprio espírito, com as encarnações passadas, né, toda a experiência, todo o cabedal de experiências que nós tivemos e que às vezes no desdobramento ou em contato com um estado de transe, a gente traz de volta determinadas situações de um passado. E aí
aquilo ali surge numa reunião mediúnica ou em algum local, como se fosse um espírito falando, e somos nós mesmos que estamos falando. E isso é ruim, gente? Não. A gente sempre costuma dizer que numa reunião mediúnica, até para os médios se desenvolverem melhor, o animismo é fundamental, porque se você não começa com a sua parte, resolvendo o seu BO, né, o seu problema, né, a sua ocorrência mais grave, você não vai dar chance aos espíritos de trabalharem junto com você. Então, eu acho assim que essas duas coisas precisam andar juntas, né? O mediunismo e o espiritismo. E por que eu coloquei, em vez de mediunismo e animismo, em vez de animismo e espiritismo? Não é esse caso, você pode ter certeza, não é animismo e espiritismo. Não é animismo e mediunismo, mas animismo e espiritismo, porque no espiritismo existem conceitos que levam as pessoas a pensar que ser anímico é uma coisa ruim. E não é uma coisa ruim, o animismo ajuda demais o mediunismo. E para poder definir tudo isso, eu vou primeiro começar a trabalhar com vocês um conceito que é o conceito da paranormalidade. Nós vamos ver aí que a paranormalidade, tá certo? Assim, não é anormalidade. Você, quando é paranormal, você não é anormal, nem é sobrenatural. Você não é uma coisa nem outra. Nem você é sobrenatural, nem você é uma pessoa normal, tá certo? Você é ao lado. Paranormal significa ao lado da normalidade. O que significa dizer que muitas vezes o paranormal ele é confundido como místico. E muitas vezes, dentro da casa espírita também, algumas faculdades paranormais anímicas são definidas como faculdades paranormais mediúnicas, o que está errado. Geralmente, todo paranormal, ele também tem o quê? Da mediunidade. Um dos exemplos mais clássicos disso é um médium que existiu, ou então que viveu aqui na Terra, já é desencarnado hoje, que viveu na década de 20, de 30, que foi um cara chamado Edgar Cayce, um médium americano, que ele era um paranormal anímico até um determinado ponto. E aí, quando foi um determinado dia, surgiu a paranormalidade dele mediúnica. Ele tinha a habilidade, é uma das habilidades mais fantásticas, mais impressionantes que tem nesse processo. Até dar uma boa noite aí a todo mundo, Júnior Minar, Michele, Flaviana, tá todo mundo aí, tá dando uma olhadazinha, não sei se todo mundo, mas vamos lá. Então, esse Edgar Cayce tinha uma habilidade fantástica, que era o seguinte, ele olhava para você e ele tinha tipo um scanner, né? Como se ele tivesse uma ressonância nos olhos dele. Ele olhava e via você por dentro e dizia a você o que era que você tinha. Então, quando foi um determinado dia, ele estava lá no local onde ele fazia consulta. Nos Estados Unidos, os médiuns cobram dinheiro, né? Eles não têm esse negócio de não cobrar, eles cobram. E aí ele estava lá na consulta dele lá, recebendo as pessoas, entrou uma senhora negra e tal, que tinha poucas condições financeiras, e ele olhou para ela e disse assim, olha, a senhora está com um tumor e a senhora precisa correr no médico para poder operar esse tumor, porque eu estou vendo na senhora o tumor, quer dizer, uma habilidade anímica, ele vê dentro do corpo da pessoa, ele viu os órgãos da pessoa por dentro, né? E nesse momento a senhora disse assim, olha, veja, tá tudo bem, mas eu não tenho dinheiro para poder pagar uma cirurgia no sistema particular aqui nos Estados Unidos para tirar esse tumor. E aí, na mesma hora, Edgar disse, olha, eu não posso fazer nada. Aí já um espírito chegou perto dele e disse, olha, eu vou fazer a cirurgia através de você. E Edgar Cayce imediatamente disse à senhora, não, a senhora deita ali naquela maca que eu fui informada agora, mas eu vou fazer uma cirurgia na senhora. Eu não sabia nem que tinha essa condição de fazer cirurgias. E ela deitou e ele fez a cirurgia nela, quer dizer, foi um médium de cura naquele momento. Então, ele antes era um paranormal anímico e se transformou na necessidade, se transformou num paranormal mediúnico. Você veja como é interessante isso, né? Então, definir a paranormalidade é muito importante. Não que seja uma coisa assim fundamental, mas para a gente que trabalha com a paranormalidade, é fundamental saber definir essas duas coisas, gente. A primeira coisa animismo não significa misticismo,
Porque, assim, eu posso ser uma pessoa que tem um quantum anímico muito grande. Aqui mesmo, nós estamos vendo aqui uma pessoa que como é a Michelle mesmo, ela é vidente, é clara evidente, ela vê, ela consegue enxergar os espíritos, tá certo? Essa habilidade dela é mediúnica ou é anímica? É anímica, ela não é uma habilidade mediúnica, mas ela ao mesmo tempo também é uma pessoa que tem a habilidade de transmitir as mensagens dos espíritos através da sua psicofonia. Então ela é uma médium e ela é uma sensitiva anímica ou uma paranormal anímica. Tá certo? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é medianímica, ela trabalha com as duas pontas aí. Né? Então, a gente vai definir cada coisa dessa e explicar o que é que, por que essas coisas todas aconteceram dentro do espiritismo, tá certo, gente? Eu vou fazer a apresentação aqui para vocês e nós vamos passando passo a passo todas essas questões. Quero que vocês prestem bem atenção, tá certo? Então, vamos lá, né? Animismo, né? O que é o animismo, né? Vamos entender aqui o que é o animismo, né? Na introdução aqui, nós já vamos. Animismo, o que é? Animismo é o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída. Então, na realidade, é todas as vezes que você traz coisas suas, de um passado presente ou de um passado muito mais distante de uma outra encarnação. Então, animismo é isso, é tirar da própria alma, é tirar da tua própria mente, da tua própria percepção, e que às vezes se confunde sim com a mediunidade, porque às vezes a persona que vem de uma outra encarnação, ela é tão diferente, ela difere tanto a persona atual, né, se comparada à persona atual, que é confundido com um espírito. É muito difícil fazer a definição disso tudo. Na apometria, existe uma divisão muito clara disso aí, e é muito interessante porque dá para você fazer essa separação sem muita dificuldade. Mas dentro das casas espíritas, isso não é comum. Então, muitas vezes se acusa o médium, diz assim: não, você está sendo anímico. Poxa, uma coisa é ser anímico, outra coisa é ser místico, tá certo? Ser misticista, porque quando você é místico, quando você usa do misticismo ou da enrolação, você está fazendo aquilo ali de propósito. Já o animismo não, é uma coisa que você está trazendo sua. Tá? Você pode trazer, pode sim, é até interessante que você traga. Dentro dos tratamentos apométricos, as mesas apométricas são formadas por pessoas médiums e não médiums, o que significa dizer que a técnica apométrica é uma técnica anímica, é uma técnica de desdobramento. Desdobramento não é mediunidade. Você se desdobrar não significa dizer que você está sendo médium ali naquele momento. Tá certo? É uma coisa importante da gente conhecer esses detalhezinhos que eu não considero detalhes, eu considero uma coisa fantástica, fenomenal e muito importante da gente conhecer. Allan Kardec, em 1804, nasceu em 1804, 1869, falou sobre a questão do animismo, e porque Kardec era foi considerado por Camille Flammarion, quando fez o discurso no funeral de Kardec, Camille disse que Kardec era o bom senso encarnado. Então, Kardec teve muito bom senso, muito interessante, porque ele disse que os fenômenos os quais ele tinha presenciado desde 1855, 56, e que culminou na publicação do Livro dos Espíritos em 1857, eram fenômenos que mesclavam-se o animismo, ou então a própria alma, o próprio espírito da pessoa que estava ali comunicando, com a comunicação dos espíritos das pessoas que já tinham morrido, das pessoas que já tinham desencarnado. E, portanto, essas duas realidades eram realidades verídicas. Então, Kardec já defendia isso. Mas não ficou muito bem claro. E aí apareceram caras como esse Eduard von Hartmann, 1842 a 1906. Esse Hartmann, ele publicou um livro chamado O Espiritismo. E o que é que ele fazia? Ele publicou o livro para desancar o espiritismo.
ele disse que os fenômenos espíritas são todos produzidos pela mente. Por quê? Porque ele começou, através das pesquisas dele, observando que algumas comunicações, ele observava que não eram comunicações mediúnicas, quer dizer, que não tinha espírito ali, tinha a mente do próprio médium. Gente, de forma muito frequente, os médiuns passam sim seu quanto anímico para o processo de comunicação, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, Chico Xavier, nosso médium referência, né? O médium que nos trouxe assim a ideia do que é ser um médium de competência e tal, Chico, na melhor fase dele, captava, só transmitia 50% a 60% da mensagem dos espíritos. O resto ele colocava o animismo dele. Quer dizer, a maneira dele falar, a maneira dele agir, a maneira dele escrever, entendeu? Ele era muito fidedigno, era sim, na escrita, ele tinha escrita mecânica, que é o que a gente chama da escrita, que no final a letra é a letra do morto, a assinatura é a assinatura do morto e tal. Mas ele também tinha o quantum anímico dele, quando ele fazia as psicografias e etc. Né? Quando ele transmitia determinadas coisas para as pessoas, ele colocava também a parte dele. Todos nós que somos médiuns, utilizamos tanto a parte mediúnica como também a parte anímica. Então, o animismo não é nenhum problema. Mas esse Hartmann, ele verificando que existia muitas pessoas que passavam determinadas mensagens, que eram mensagens manjadas, ou então mensagens da própria mente da pessoa, começou a dizer que tudo era o efeito da mente, era produzido pela mente, não era uma questão dos espíritos, não tinha nenhum espírito de nenhum morto ali falando. Então ele fez a explicação toda baseada nos conceitos do inconsciente. Ele dizia que o inconsciente era quem estava falando ali, que os fenômenos ocorrem sem a interferência de espíritos desencarnados. Não é interessante isso, né, gente? Veja só, depois apareceu Alexander Aksakov, que foi quem cunhou o nome, quer dizer, foi criador do termo animismo. A resposta ao livro Espiritismo, ele deu uma resposta ao Hartmann, tá? Então, dando uma resposta ao Hartmann, ele disse que existe duas coisas, que existe a mente, tá certo? A mente do morto, e existe também a mente do encarnado. Para maior brevidade, em 1890, ele lançou um livro chamado Animismo e Espiritismo, e ele diz o seguinte: para maior brevidade, proponho designar a palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano, e mais especialmente, todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Quer dizer, o homem deslocado ou desdobrado captava uma persona dele do passado e falava ali, mas não deixava de entender também que existiam espíritos de desencarnados falando. Ele foi contra o que o Hartmann tinha falado. Então, Aksakov foi um defensor ferrenho de que existia as duas posições, mas Kardec já tinha dito isso no seu livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, nas revistas espíritas que escreveu de 1859 até 1869, no ano que ele desencarnou, tá certo? Então você tem aí Ernesto Bolzano, mais um que defendeu as duas coisas ao mesmo tempo. Em 1937, na Conferência de Glasgow, ele lançou o livro também com uma interrogação parecida com a de Aksakov, né? Falando sobre animismo ou espiritismo. Qual explica melhor o fenômeno? Publica o livro Animismo e Espiritismo, reunindo dados de 40 anos de pesquisa, onde ele pesquisou profundamente para saber se realmente existiam espíritos, se existiam as duas coisas. Se existia a mente do médium reproduzindo alguma coisa, trazendo coisas do passado e tal, coisas que ele foi captar lá na espiritualidade, e isso é muito importante para o estudo da apometria, gente, porque quando a gente entende essas coisas, fica mais claro para a gente determinar padrões especiais de comunicação. A gente pensa
que a comunicação que é feita, e muitas vezes até as obsessões complexas que nós tratamos, é só para tirar obsessores desencarnados, inimigos e que são espíritos. Não, muitas vezes a obsessão complexa se dá pela auto-obsessão ou pela obsessão de uma persona anterior, quer dizer, de uma mente que é sua mesma, tá certo? Mas que viveu em passados distantes. O Haroldo Dutra Dias, ele falava sempre, ele fala, numa dessas palestras dele, ele fala sempre disso, que nós não somos só um, nós somos uma multidão. E que determinadas personalidades nossas do passado, quer dizer, determinadas encarnações nossas, aquele eu do passado, ele é extremamente contra o que eu faço hoje. Porque o que ele fazia antigamente, muitas vezes era bárbaro, era uma coisa terrível. Mas ele achava aquilo certo. E essas personas do passado muitas vezes insistem em voltar para o nosso presente hoje. Tanto é que nós temos, assim, muitas vezes a gente diz assim, não, eu não me lembro da minha encarnação passada. Se você apurar direitinho, você vai lembrar sim, tá? Por quê? Porque determinados comportamentos que você tem estranhos e etc., não é influência dos espíritos, é influência dessa tua persona ou dessa característica de uma vida anterior que você teve, ou de subpersonas, de momentos que você passou em determinadas vidas, que você termina resgatando e trazendo para essa vida atual. É uma coisa assim que a gente fica assim pensando, puxa vida, então é muito complexo isso, é exatamente muito complexo, e é por isso que não deve ser tratado, principalmente pelo movimento espírita tradicional, como se fosse uma coisa comum, porque tanto é um exercício, o animismo é um exercício para o mediunismo, isso é fundamental que a gente entenda, como também o animismo pode ser tratado quando a persona anterior termina atrapalhando a atual personalidade do presente, que está tentando se consertar, que está tentando fazer de uma forma diferente, que está tentando agir de uma forma mais concreta. Ontem nós falamos sobre isso. Eu achei interessante repetir hoje, porque nós falamos no nosso estudo mediúnico aqui. Mas eu achei interessante repetir essa questão do animismo, porque muita gente tem assim uma verdadeira ojeriza disso, não, fulano de tal está sendo anímico. E aí começa a criticar. Gente, o animismo só passa a ser uma coisa a ser criticada quando é utilizado pelo médium de forma mística, onde ele diz que está falando ali um espírito tal, e eu tive esse exemplo aqui no SEC. Nós tivemos uma pessoa aqui, uma médium, que ela dizia que fulano de tal estava falando ali e não tinha nada de fulano de tal falando, tá certo? Inclusive, dizendo que uma pessoa da minha família tinha falado, estava ali com uma comunicação, e que tinha um mentor meu, que era fulano de tal, ela não conhecia a história minha e desse cidadão que desencarnou há mais ou menos uns 20 anos atrás, e eu não era um cara muito amigo dele, tá? Não era inimigo nem nada, mas eu não gostava do cara nem nada, e ela me disse que o cara agora estava sendo meu protetor. Isso é o tipo do animismo, ela trouxe isso para poder me agradar, para dizer assim, olha, tem um espírito muito bom do seu lado, e pô, eu conheço o cara que desencarnou, e eu sabia que aquilo ali era animismo, ela estava trazendo aquilo ali para me agradar, primeiro com um espírito que tinha desencarnado há pouco tempo da minha família, que foi o meu pai, e depois com esse espírito aí dizendo que eu estava sendo protegido por ele. Eu não estava protegido por ninguém, tá certo? E ali não tinha espíritos. E eu notei imediatamente que não era isso. Era um animismo místico. Quer dizer, ela estava trazendo alguma coisa dessa vida atual através da própria alma dela e, de certa forma, me enrolando, tentando ludibriar. Às vezes isso é feito, sabe, gente? Eu gosto sempre de colocar alguns panos quentes em algumas situações. Às vezes é feito para você, o médium faz isso para tentar consolar o outro e etc. Isso já foi palco, inclusive, de algumas pesquisas de alguns espíritas aí que viraram inquisidores, né? Nós temos uma pessoa que faz esse tipo de pesquisa que eu não gosto muito. Eu gosto dele, acho interessante as pesquisas dele, e inclusive a seriedade com que ele leva isso, mas eu não gosto muito desse perfil de inquisidor, tá?
que é o Guilherme Velho. Guilherme é um cara muito bom, gente fina, eu gosto muito dele, mas eu não gosto dessa questão de você ficar pesquisando determinados médiums para desmascarar ele. Eu acho que a própria vida desmascara, né? A própria situação desmascara. Eu não gosto muito disso, tá? Eu não sou contra a pesquisa, né? Nem sou contra essa questão de você desmascarar, quer dizer, falar de determinadas coisas, como eu estou falando aqui, tá? Mas eu não vou lá para, sei lá, dizer à imprensa toda que, pô, tal fulano de tal está sendo um místico, fulano de tal está enrolando. Se está enrolando, vão descobrir, tá certo, gente? Então, usar o animismo de forma mística é uma coisa, porque você está enrolando alguém. Mas você usa o animismo como parte do mediunismo e como carreador desse mediunismo para poder aperfeiçoar o vaso, que é o vaso mediúnico, que é você, tá certo? Você tem suas faculdades mediúnicas e ao desenvolvê-la, no princípio, você traz muito do seu quantum anímico e depois você aprende a aperfeiçoar ou peneirar essas comunicações até você se transformar num médium mais puro, num médium melhor. Como isso? Através do estudo, da observação. Quanto mais a gente estuda nessa área, minha gente, mais a gente se torna aperfeiçoado no processo de comunicação mediúnica, tá? Eu vi uma outra pessoa também e aí vem os extremos, né? Tem médiums que são médiums, quer dizer, tem médios que percebem o campo espiritual. Isso também não é mediunidade, isso é animismo. Quando você percebe que vê os espíritos do lado do outro se comunicando com você e tal. Então, tem médios que, por exemplo, viram gerentões ou então policiais do mundo espiritual e das casas espíritas, para dizer assim, olha, perto daquele médium não tem ninguém e ele está sendo anímico. Olha, perto daquele fulano de tal não tem ninguém. E por isso ficam decepcionados, às vezes sai até do espiritismo por conta disso. Então, fulano de tal estava sendo anímico. Gente, a gente também tem que levar em conta que existem vários tipos de mediunidade e vários tipos de comunicações mediúnicas. A comunicação mediúnica não se dá só perispírito a perispírito de forma simbiótica, quer dizer, de forma colada, a transmitir a mensagem. Às vezes se dá de forma mental. Às vezes o espírito comunicante não está nem naquele ambiente. Ele está se comunicando de uma distância maior, tá certo? Ele não está ali presente. Então, um médium, ou que a gente chama de médium vidente, e não é médium vidente, mas é um clarevidente anímico, ele não consegue enxergar o espírito ali naquele local. Por quê? Porque simplesmente a comunicação está sendo mental. Então não adianta você tentar apurar a sua visão para ver o espírito ali, porque ele não está ali. Ele está transmitindo telepaticamente a mensagem. O encarnado está captando, que é médium intuitivo, ou um médium que capta telepaticamente as mensagens, ele está captando a mensagem e está transmitindo a mensagem ali naquele momento. Ele deixa de ser médium? Não, ele não está intermediando a mensagem. O que acontece, inclusive, gente, com a maioria dos médiuns conscientes. Eu mesmo sou um médium consciente e eu sei de tudo que os espíritos falaram a mim. Às vezes, parcialmente, porque eu esqueço de algumas coisas. Essa semana mesmo, nós tivemos uma gravação de uma palestra com o seu Zé. E seu Zé gravou a palestra todinha, eu gravei a palestra junto com ele, tá certo? Ele falando através de mim. E aí, no final, eu digo, meu Deus do céu, o que foi que seu Zé disse? Então, quer dizer, eu não me lembro de tudo. Eu não me lembro de tudo, tá? Então, eu tive que assistir a palestra toda para ver se seu Zé não tinha dito nenhuma besteira lá. É lógico que ele não diz, né? Ele tá aqui junto de mim rindo com isso. Mas ele não diz besteira. Mas eu queria saber, porque eu fico curioso. Um período de tempo tão grande falando, foi 1h30 de palestra, gravada para o pessoal do Vida Plena, porque essa palestra vai ser colocada num congresso que vai acontecer o ano que vem. Então eu já estou gravando as palestras de agora. Eu gravei a primeira e vou gravar a segunda. São 2 palestras que eu vou dar nesse congresso. Congresso Nacional Online. Até faço questão de divulgar já aqui, que nós vamos ter no começo do próximo ano, esse congresso do Vida Plena, né, onde vários palestrantes assim mais famosos, Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, né, Agnaldo Paviani, todos eles vão fazer palestras através do Vida Plena, e eu, honrosamente, eu, lógico, não faço parte desse status quo mais alto aí, mas eu fui convidado também para fazer a palestra, e não só eu, seu Zé,
que é o espírito que se comunica através de mim, foi convidado. E seu Zé fez a palestra todinha essa semana, gravou. E depois eu fui olhar o que era que seu Zé tinha. Fui escutar, ver as reações de seu Zé. E, poxa vida, eu fiquei emocionado. Por quê? Porque mesmo eu sendo consciente, tem muita coisa que eu não sei. Mas é lógico que no meio da palestra de seu Zé, muitas coisas eu identifiquei como minhas também. Por quê? Porque a primeira coisa, se o espírito está conectado a você energeticamente, vibracionalmente, significa dizer que ele tem muita similitude vibratória com você. Então, significa dizer que, assim, os pensamentos de ambos é quando a gente tem, vamos dar um exemplo aqui, quando a gente tem um amigo que combina muito com a gente, com os pensamentos da gente, com as ideias que a gente tem, etc e tal, tá? Quando a gente tem um amigo assim, a gente não diz assim, puxa vida, parece que a gente é irmão, parece que a gente se conhece. Pronto, com a espiritualidade se dá o mesmo. Quando existe uma afinidade muito grande entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado, as ideias se parecem mesmo. Tá? E os espíritos só se aproximam para se conectar com você quando eles têm uma similitude vibratória, seja lá como for, por bem ou por mal, tá certo? Muitas vezes os espíritos obsessores, eles estão no teu campo mental porque tu pensa mal. Então, como tu pensa mal, como tu vibra mal, como tu age mal, ele está conectado ao mal que tu representa. Então, a vibração dele é a mesma sua. Quando você fala, nunca queira se eximir de culpas quando você fala e que faz alguma besteira, que faz alguma bobagem, diz alguma coisa que não deveria dizer. Porque também ali tem a sua participação. Tá? Então o animismo, ele é fundamental, faz parte do mediunismo, gente. Faz parte dessa estrutura. Se não existir animismo, não existe mediunidade. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Então, todas as vezes que a gente se desdobra na apometria, nós estamos utilizando uma faculdade anímica, porque desdobramento não é mediunidade. Muita gente diz assim, eu tenho mediunidade de desdobramento. Eu morro de rir com isso. Né? Porque não existe mediunidade de desdobramento. Tá? Desdobrar é uma habilidade humana que todos nós temos. Todas as noites nós nos desdobramos dos nossos corpos físicos e vamos para o mundo espiritual. Então, o que significa dizer que não existe esse negócio de, não, eu sou médium de desdobramento, eu sou médium sonâmbulo. Não existe mediunidade sonambulina, nem mediunidade de desdobramento. O médium é aquele que caracteristicamente intermedia a comunicação do espírito com o mundo material. Então, ele é um intermediário. Se você está vendo, ou se você se desdobrou, isso você está tendo comunicação com o espírito, você pode até utilizar o seu desdobramento para trazer alguma mensagem para cá. Aí você ficou médium naquele momento. Você tem uma habilidade anímica, que é a habilidade do desdobramento, ou do sonambulismo, e através do sonambulismo você transferiu uma mensagem. Se você transferiu uma mensagem, se você for um intermediador da mensagem, você é um médium. Você está usando a tua faculdade anímica para uma comunicação mediúnica a alguém, tá certo? Isso é fundamental que a gente entenda tudo isso, tá, gente? Então, a linda do Ernest Bozano, ele diz o seguinte, animismo e espiritismo tem nenhum nem outro logra separadamente, olha o que eu falei agora, separadamente explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são feitos de uma causa única, e esta causa é o espírito humano. Quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos, e quando se manifesta mediunicamente durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos. Então, quer dizer, as duas coisas são válidas, gente. Faz parte disso. Gabriel Delano também foi um outro que nasceu em 1857, desencarnou em 1826, e Ernesto Bozano, e Gabriel Delane, também defendeu essa mesma questão, tá certo? Então, ele colocou aí recordações da sua mediunidade, ou então o fenômeno espírita e a escrita automática das histéricas. Falou sobre o animismo e falou sobre o espiritismo também. Delano foi um grande defensor. E Hermínio Corrêa de Miranda, de 1920 a 2013, morreu agora há pouco, há 7 anos atrás. Hermínio também escreveu 2 livros muito importantes chamados Diversidade dos Carismas
e o fenômeno anímico, tá certo? Escreveu outros livros também, mas falando sobre o animismo, quer dizer, você vê que sei lá, essa obra é farta. No livro dos médios, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, e pergunta assim, as comunicações escritas ou verbais poderão também, por vir do próprio espírito encarnado do médium? Aí os espíritos respondem: a alma do médium pode comunicar-se, tá vendo? Como personas. E muita gente diz: não, isso é conversa fiada, apometice, não tem no espiritismo, não sei o que. Como não tem? Aí, ó. Tá certo? A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de um certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso quando as almas das pessoas vivas vêm nos visitar e comunicam-se convosco através da escrita, muitas vezes sem que as tenhais chamado, porque ficais sabendo que entre os espíritos que evocai, há alguns que encontram-se encarnados na terra. Então, eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que quereis que o mesmo não acontecesse com o próprio médium? Então, veja só, muita gente diz assim, Wagner, vem cá, assim, veja uma coisa estranha aconteceu comigo, eu acho muito engraçado isso, né, porque isso vira até, assim, uma coisa cômica, né. Wagner, olha, eu queria falar contigo sobre essa questão, porque, veja, eu sonhei, assim, eu notei que quem estava falando através de mim é uma pessoa que está encarnada ainda, ela estava dormindo na hora, mas é uma pessoa que tá encarnada ainda, eu estou sendo místico, tô ficando doido. Eu digo, não, moço, é porque é o seguinte, quando o espírito, quando a gente dorme, a gente se desdobra, vai para o mundo, para a parte espiritual, para o astral, e estando no astral, nós podemos também ser mais um espírito comunicante em uma reunião mediúnica. Por exemplo, você está aqui, agora nesse momento, eu estou fazendo uma reunião mediúnica, e Zezinho está lá na casa dele dormindo. Ele pode se comunicar aqui na nossa reunião mediúnica? Pode. Ele não é um espírito, então ele tem também a condição de se comunicar. Então, da mesma forma que ele tem a condição de se comunicar, o próprio espírito do médium, ao se desdobrar, pode se comunicar captando uma encarnação passada, uma situação passada, uma coisa difícil que vivenciou, muitas vezes um trauma, alguma agonia que ele passou, e aí ele vem e se comunica como se fosse um espírito estranho àquela estrutura ali que está acontecendo. Tá certo? Então você veja, né? E ainda ele pergunta: o espírito que se comunica através de um médium transmite diretamente seu pensamento ou esse pensamento tem como intermediário o espírito encarnado do médium? E os espíritos respondem: é o espírito do médium que é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E porque é necessária uma corrente entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam. Como um fio elétrico é necessário para transmitir uma notícia a grande distância. E, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Isso se chama mediunidade, tá certo? E aí continua, o espírito encarnado do médium exerce uma influência sobre as comunicações que deva transmitir e que provenham de espíritos estranhos. Quer dizer, o médium influencia na comunicação de forma anímica, que é isso que ele está querendo dizer, e eles respondem, sim, porquanto, se não lhes forem simpáticos, ele pode alterar suas respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores, mas ele não influencia os próprios espíritos. Trata-se de um mau intérprete, tá? E muitas vezes isso também pode ser encarado como uma educação mediúnica. Por exemplo, às vezes vem um espírito de um obsessor doido para chamar um monte de palavrão numa reunião mediúnica espírita, porque da apometria eles não têm essa permissão, porque muitas vezes eles vêm contidos. Nas reuniões espíritas também, tá, gente? É porque os espíritos não encaram dessa forma. É tudo gratiluz dentro do espiritismo. Irmãozinho, às vezes vem espíritos assim ferozes, com vontade de chamar palavrões, de dizer que vai matar, dizer que vai não sei o que vai esfolar, que vai não sei o que lá. E, poxa, o médium, ele influencia sim, animicamente, controlando a comunicação do espírito. Mas quando, por exemplo, ele controlar o ponto de não deixar que o espírito seja fidedigno na sua mensagem, ele está sendo um mau intérprete.
Ele está interpretando ou passando a mensagem de forma errada, como aconteceu com a médium aqui, que ela passou da forma errada, né? A outra que disse a mim, através do telefone, que estava querendo dizer uma fofoca de uma coisa que tinha escutado de um outro, de um espírito, né? Então, quer dizer, fofoca não serve, nada disso serve. Quer dizer, você está sendo um mau intérprete, você está passando uma coisa que não deveria passar, tá certo? Animicamente, porque você tem interesse naquilo, tá? De alguma forma. Os fenômenos espíritas, tá? Eles são divididos aí em o mediunismo e o animismo. No mediunismo, você tem efeitos físicos e efeitos inteligentes. E no animismo, você tem efeitos físicos e inteligentes também. Tá? Os dois. Você veja que ambos, tanto no mediunismo como no animismo, você tem os efeitos físicos e inteligentes. Então, ele diz o seguinte: no mediunismo, esses efeitos são originados por um espírito desencarnado, porque é o espírito que está falando. E no animismo, originado por um espírito encarnado, quer dizer, é um espírito que está falando, tá certo? Ou dele mesmo, ou então de alguma persona do passado dele, tá certo? Ainda continuando, então você tem aí, ó, espíritos mediúnicos. Aí você tem aqui, ó, fenômeno espírita e fenômeno psíquico, que é exatamente o sobrenatural, o paranormal, o fenômeno paranormal, não sobrenatural, mas paranormal. Você tem os fenômenos espíritas, que às vezes são os espíritos que estão falando, e os fenômenos psíquicos são estudados pela parapsicologia, tá certo? De Joseph Bantzheim, tá? Que foi quem lançou essa estrutura da parapsicologia na época, para tentar provar que nenhum fenômeno era espírita. Os fenômenos eram psíquicos. Isso está errado. Nós temos as duas coisas. Nós temos fenômenos psíquicos e nós temos fenômenos espíritas. No mediunismo e animismo, dentro dos fenômenos espíritos, o desencarnado, tá? E aí você tem aí, mediunismo. O que é que caracteriza o mediunismo? É que é tipicamente mediúnico, quer dizer, vem dos espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados estão utilizando aquela peça, aquele médium, aquele aparelho, como se diz na Umbanda, para poder transmitir a mensagem. Como? Tipicamente mediúnico, psicografia. Por quê? O espírito está utilizando da mão do médium para transmitir uma mensagem. Isso é mediúnico. Psicofonia, o espírito está se utilizando das cordas vocais do médium ou da mente do médium para transmitir uma mensagem. Possessão ou incorporação, porque existe mediunidade de possessão, viu, gente? Onde o médium, ele pega as características do espírito. É impressionante. Porque na mediunidade de possessão, porque não é a possessão, ela pode ser benéfica ou maléfica, como qualquer uma outra desses estilos mediúnicos aqui, gente. Tá? Então, a possessão, muitas vezes, por exemplo, você quer ver um médium possesso? Olhe para Divaldo Pereira Franco quando ele está transmitindo uma mensagem de Bezerra de Menezes. Ele muda a face, ele muda a voz. Então, o que significa aquilo ali? É uma mediunidade de possessão, não é nem de incorporação, tá? É de possessão mesmo, que ele chama de possessão ou incorporação. Mas eu acho assim que a incorporação é um pouco mais leve, a possessão é uma coisa mais presente, você vê assim a fisionomia do cara mudando, se plastificando, é uma coisa diferente, tá? Nós vimos uma médium, há um tempo atrás, uma médium que era possessa pelo um espírito obsessor, e ela, assim, ela tinha 1,5 m e ela parecia ter 2 metros de altura, na hora que o espírito chegava perto dela, e ela jogava os caras que estavam perto dela para contê-la, né, e para colocá-la dentro do centro espírita, como se fosse folha de papel. Vup, vup, vup. Era impressionante, era 3, 4 caras altos, fortes, para segurar ela e não conseguia segurar. Ela tinha possessão, tá certo? Mas era um espírito que estava possuindo ela, então é mediunismo. Pneumatografia, que é a escrita direta, é você ver na parede, tá certo? Através do fenômeno físico, um escrito, sai escrevendo na parede, você vai morrer. Ou então uma mensagem bonita, sei lá, tá certo? Mas escrita direta mesmo, todos veem.
A pneumatofonia, que é a fala direta. O espírito fala e todos escutam na sala o espírito falando, porque às vezes aparece, sabe, num ponto qualquer da sala ou do local onde você esteja, a voz do espírito, tá certo? Materializações de espíritos, que acontecia muito no final do século XIX para o começo do século XX. Né? Um dos grandes médiuns de incorporação de materialização aqui no Brasil foi Peixotinho, que morava em Santos e tal, e Peixotinho era um médium de incorporação impressionante. Hoje dá-se pouco, viu, essa mediunidade. Aí você tem aí o animismo, tipicamente anímicos. Quais são? A psicometria. Psicometria é tocar em objetos, você toca numa caneta e diz, essa caneta aqui foi do espírito tal, do fulano de tal que morreu. E diz as características do espírito que foi dono daquela caneta, daquele objeto. Nós temos ainda a leitura de pensamentos, que os ciganos usam muito, né? Muitas vezes os ciganos têm uma mediunidade, uma paranormalidade, mediunidade não, uma paranormalidade, ou um quantum anímico muito forte. O que significa dizer que eles leem o pensamento da pessoa, né? Vê o que a outra pessoa está pensando. A pirogenia, que é a combustão espontânea, muitas vezes alguns médiuns fazem alguns efeitos físicos com o próprio pensamento. Ele pensa num colchão tocando fogo e o colchão toca fogo, tá certo? A clarevidência, que é exatamente ver espíritos, e isso não é, vou repetir, não é mediunidade, tá certo? Ver espíritos, ver os espíritos desencarnados não é mediúnico, é anímico. Por quê? Quem é que está vendo? Não é você? Sim, sou eu. Você está vendo o espírito, você tem a habilidade de ver o mundo espiritual. Então, isso é uma habilidade sua, é anímica, da sua alma, da sua mente. Você é quem vê, através dos seus olhos da alma, o mundo espiritual. Então, portanto, você está vendo, tá certo? Não é mediúnico, é anímico, tá certo? Clareaudiência, escutar espíritos, tá? Também não é mediúnico, é anímico. Não é você que está escutando, você está transferindo alguma coisa para alguém? Não. O espírito está botando a mão no seu ouvido para você ouvir? Não. Você escuta porque escuta, você escuta espíritos. Tá? Telepatia é você se comunicar através do pensamento com outras pessoas, né? Ler a mente das pessoas, tá certo? Desdobramento também não é, vou repetir, se desdobrar é uma faculdade natural do ser humano. Qualquer um se desdobra todas as noites quando dorme. Desdobramento. Emancipação da alma, é quando a alma se emancipa do corpo, tá certo? Que pode ser colocado como sonambulismo também, tá certo? Então você tem aí, olha, a emancipação da alma, o sono dos sonhos, visitas espirituais entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, etc, etc. Gente, o mais importante disso tudo, vamos lá, eu quero conversar mais com vocês diretamente sobre essas questões, porque elas são muito importantes para esse estudo que nós temos aqui no nosso SEC, tá? Aqui no SEC, nós permanentemente estudamos isso. Nós vamos continuar esse estudo, certo, gente? No domingo. No domingo nós vamos continuar nessa parte que nós paramos hoje, tá certo? Essa parte das outras questões anímicas, tá certo? Que é muito importante a gente estudar para a gente entender que muitas vezes a gente pensa que é médio e não está sendo médio. A gente ali está sendo anímico. A gente tem uma paranormalidade, tem uma sensibilidade, você é uma pessoa sensitiva e nota determinadas coisas. Por exemplo, perceber os espíritos no ambiente, se sentir arrepiado, não sei o que, isso é mediunidade? Não, isso é uma paranormalidade. Você sente os espíritos, sentir a energia dos ambientes. A mesma coisa, sentir energeticamente os ambientes. Eu entrei num local, tá certo, e senti. Então, isso é uma habilidade anímica. Quer dizer, faz parte da tua própria alma. Não é uma questão espiritual. Os espíritos não estão se comunicando por você. Vou repetir. A mediunidade se caracteriza pela intermediação da comunicação dos espíritos. Tá certo? Então, vamos entender isso de uma vez por todas, tá certo? Então, gente, o importante disso tudo, quando eu coloquei assim, espiritismo, animismo e espiritismo, foi para mostrar que muitas vezes se ignora essa questão anímica dentro das casas espíritas, colocando como se fosse um defeito do médium. Eu já vi alguns médios, e é aí por isso que eu estou aqui alertando, eu já vi alguns médios desistir, quer dizer, ficar decepcionado com sua própria mediunidade, muitas vezes adoecer. Por quê? Porque
utilizam o seu quanto anímico. É através do quanto anímico, é através da habilidade anímica, tá certo? Da sua própria alma, da sua própria mente, que você chega no desdobramento, no relaxamento ou no transe necessário para você se comunicar com a espiritualidade. É através do animismo que você aprende o mediunismo. Então, quando espíritas criticam isso, né, o espiritismo vem e detona a pessoa, o fulano de tal está sendo anímico. Poxa vida, está ajudando, de alguma forma está ajudando uma pessoa, de alguma forma está ajudando a se autocurar, porque muitas vezes saem ali cobras e largatos de uma situação que aconteceu num passado presente dessa vida mesma e tal, e ele quer resolver, e para resolver, ele deixa o seu animismo surgir. E isso é errado? Não, gente. O estudo da mediunidade pressupõe também o estudo anímico, o estudo das próprias capacidades anímicas que você tem, como, por exemplo, enxergar os espíritos. Eu utilizo direto dessa faculdade de Michele aqui. Pena que ela não está sempre conosco aqui para me dizer o que é que tem no ambiente, porque eu gosto muito dessa habilidade anímica dela. Ela está sentada, eu digo, Michele, como é que está aqui o ambiente, Michele? Aí Michele diz assim, Wagner, tem não sei o que, tem não sei o que lá, tem, tá aqui Ernesto, tá aqui fulano e tal. Eu gosto disso. Isso é uma habilidade anímica que as pessoas chamam de mediúnica e não tem problema nenhum. E muitas vezes ela diz, olha, ele está dizendo não sei o quê. Quando ela transmite uma mensagem ou diz mais ou menos como ele está se comportando, o espírito está se comportando naquele momento, ela está utilizando o animismo para poder me transmitir a mensagem do espírito. Então ela, naquele momento, se transformou em médium, porque ela transferiu a mensagem do espírito para mim, tá certo? Então, isso é muito interessante, gente. Trabalhar essas condições dos seres humanos, inclusive dentro do estudo mediúnico, você considerar que o animismo é de fundamental importância, se não é a coisa mais importante do processo. Porque através dessas forças, dessa coisa de perceber o ambiente, dessa coisa de sentir os espíritos, de escutar os espíritos, de ver os espíritos, essa habilidade que nós temos de captar o mundo espiritual, eu também tenho, enquanto anímico, porque eu percebo os ambientes, eu sinto, eu entrei no ambiente, se ele estiver energeticamente afetado, seja lá por que for, eu imediatamente vou notar. Não tem jeito, eu noto na hora. Isso é mediunidade? Não, isso é animismo, isso é meu. Tá? Agora, eu também tenho a habilidade da psicofonia mental. Os espíritos se comunicam comigo mentalmente e eu transfiro. Tá certo? Muitas vezes, por exemplo, Chico se utilizou de uma capacidade anímica dele para transmitir mensagem dos espíritos. Como? Como ele escutava os espíritos, era muito comum, ele escutava, isso era anímico, era dele. O que era que ele fazia? Ele escutava aqui e dizia: olha, Emmanuel está dizendo não sei o que, não sei o que lá. Olha, o nosso benfeitor, no programa Pinga Fogo mesmo, de 1971, Chico muitas vezes disse: olha, estamos com o nosso mentor espiritual e ele está dizendo tal coisa, tal coisa e tal coisa. O que é que ele estava fazendo ali? Ele estava sendo um médium psicofônico ou um anímico audiente, claro e audiente, que escutou o que Emmanuel estava falando para ele, porque ele percebia as vozes do além e estava transferindo para aquela plateia que estava ali escutando ou assistindo o programa Pinga Fogo. Ele estava sendo anímico, transferindo uma mensagem mediúnica, quer dizer, de um espírito. Então ele estava sendo mediúnico naquele momento que ele transferiu a mensagem. Olha, Emmanuel está dizendo isso, 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 isso. Eu estou vendo um espírito aqui que está em pé e está dizendo isso, 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 isso. Então, eu tô naquele momento exercendo uma mediunidade através do meu animismo. Então, é importante ou não é o animismo? O animismo é fundamental no processo, gente. Se nós não valorizarmos as capacidades anímicas, nós deixamos de lado uma coisa muito importante. Por exemplo, nós temos uma outra médium aqui, que até hoje não entrou, não entendi muito bem por quê. Que o Edia, ela percebe os ambientes. Ela, quando entra no ambiente, ela nota na hora. Quando entra algum médium com algum espírito encangado nele, ela nota na hora. O que é isso? É uma capacidade anímica que ela tem, mas ela tem uma capacidade mediúnica fantástica também. Ela tanto transfere psicofonicamente, tá certo? Como também ela tem a mediunidade da psicopictografia. Ela pinta quadros. Segundo o marido dela, eu até citei isso na outra palestra, segundo o marido dela, ela não sabe fazer nenhum bonequinho de traço.
Mas quando ela está envolvida ou mediunizada, ela pinta quadros belíssimos, quadros muito bonitos. Tá? Isso é fantástico, gente. Mas veja, a capacidade anímica dela auxilia a capacidade mediúnica. Tem algo de errado nisso? Muito pelo contrário. Tanto é que em alguns locais, de algumas casas espíritas e algumas pessoas que estudam o espiritismo, consideram a clarevidência uma mediunidade, a clareaudiência uma mediunidade, e nada disso é mediunidade. O desdobramento é uma mediunidade, o sonambulismo é uma mediunidade, porque na época de Kardec, quando ele estudou, ele achava que isso era uma capacidade mediúnica. Depois, com os estudos de Aksakov, de Gabriel Delany, de Ernesto Bozano, de Hermínio Corrêa de Miranda, todos esses caras estudaram os potenciais de comunicação e perceberam que isso era uma capacidade da própria alma. E foi por isso que gerou tanta polêmica e se criou uma nova ciência chamada parapsicologia, que tenta provar que tudo é da parte psíquica da pessoa, mas não é da parte psíquica. É exatamente eu ver espíritos tá ligado à mediunidade, mas é uma capacidade anímica. E aí você pode dizer que o cara, inclusive, confundir. Depois eu vou fazer uma live e vou mostrar para vocês em relação às doenças psíquicas. Porque pode ser confundido com esquizofrenia, por exemplo. Né? Você vê alguma coisa, você está tendo o quê? Alucinações. Você dizer que um espírito está sempre do seu lado, sempre lhe acompanhando, sempre lhe seguindo, pode ser uma mania persecutória, também esquizofrênica, entendeu? Então são características, por exemplo, quando você tem uma psicofonia e você muda completamente o seu comportamento, pode ser confundido com a bipolaridade. Quando você é agressivo, que é exatamente o fenômeno da distonia de borderline, quer dizer, você está na borda da linha do temperamento, mudar completamente, você está bonzinho, já você agride, você é temperamental. Então, quer dizer, existe um liame, uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra, e nós precisamos estudar isso de uma forma muito mais profunda, sem muito mistério nisso tudo. Porque muitas vezes a gente torna isso misterioso. Isso não é misterioso, isso é uma habilidade que nós temos. Outra coisa que é muito interessante, ultimamente, dentro das casas espíritas, olha, não existe desenvolvimento mediúnico, mas estudo mediúnico, educação mediúnica. Existe desenvolvimento, sim, porque quando você tem uma habilidade e você estuda ela, você pratica ela muito, você fica cada vez melhor nela. Então você não está desenvolvendo, tá certo? Por exemplo, eu gosto de tocar violão, eu gosto de tocar guitarra, eu gosto de tocar o ukulele. Então, todas as vezes que eu pego, estudo e tal, eu não estou desenvolvendo minha habilidade, então se desenvolve sim a mediunidade. Isso é uma opinião minha, você me perdoe, os espíritos que estão assistindo, mas para mim, essa é uma habilidade que você pode desenvolver sim, porque à medida em que você estuda, você desenvolve. Tá bom? Então, gente, era esse o recado que eu tinha para hoje, mas quando for depois de amanhã, no domingo, no nosso café espiritual, tá? Nós vamos, sim, continuar falando sobre isso tudo, tá certo? Continuar falando sobre animismo, continuar falando sobre isso tudo, porque esse é um estudo bem longo, tá, gente? Não é um estudo curto, não. E nós vamos falar dessas habilidades e vamos falar também dessas doenças psíquicas que são confundidas com mediunidade, tá bom? Beijo no coração, paz e luz. Nossa campanha de alimentos está aberta, gente. Por favor, se puderem contribuir, bota um quilinho, 2 quilinhos de alimento, uma bolsinha com 3, 4 quilos de alimento, dá demais. Precisa ser uma cesta, mas nós precisamos tanto disso, gente, tanto de ajudar as pessoas. Então, entre em contato comigo no 998 14 6555, 81 DDD 998 14 6555, tá bom? Falar com Wagner Andrade, tá? Que eu dou endereço e etc e tal. Beijo no coração, paz e luz para vocês todos. Valeu mesmo!